Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E como sempre, esse é o nosso vídeo de abertura de semana, na qual eu trago a movimentação dos índices brasileiros como o Ibov, o dólar e índice futuro, olhando para o estado passado e tentando traçar a possibilidade dos movimentos para a semana, algumas ações que podem ter uma boa movimentação também durante a semana e algumas notícias que têm importância relevante sobre o movimento do mercado. E se esse assunto te interessa, segura a introdução, é rapidinho, já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra e venda e tem por finalidade unicamente de caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Aproveitar rapidinho esse começo de vídeo para dar um aviso para os nossos amigos aqui do canal que o vídeo a respeito do primeiro trimestre de 2021 da Domo Energia não saiu porque a Domo, aos 47 do segundo tempo, decidiu mudar a data de divulgação dos seus números. E o relativo à livraria Saraiva, né, a SLED 3 e 4, também não, porque a SLED apresentou parte dos números, mas o release, né, com as informações, vamos dizer assim, mais compactadas, ela não disponibilizou ainda no site. Então eu estou esperando que essas informações sejam colocadas de forma, vamos dizer assim, mais compacta, né, e de forma mais completa, para que eu possa estar trazendo para vocês a análise dessas ações. E assim que tiver com esse material em mãos, eu vou preparar o vídeo, né, da análise desses números e trago para vocês aqui no canal, ok? E também aproveitando, mais uma vez, né, para agradecer aos inscritos e novos inscritos, como sempre, né, prestigiando. E como sempre, gente, continue divulgando o nosso canal. E agora, sem mais enrolações, vamos começar com uma análise do Ibov e dólar. Bom, Ibov essa semana bem movimentada para todos os efeitos, né? Fechou na sexta-feira com alta de 0,97, manteve na semana, não posso dizer que um viés de alta, né? A gente já vai ver isso aqui pelo gráfico. E o dólar recuou mais uma vez, fechando na casa de 5,27. Bom, olhando para o Ibov, o que a gente tem? Eu acrescentei agora, vamos dizer, mais uma região, porque a gente já viu que o Ibov tem uma dificuldade muito grande, né, de romper essa região dos 121.800 aos 123 mil, ou seja, toda vez que ele chega nessa região ele está ficando encaixotado, no final das contas ele bate e volta, né? Nós tivemos essa semana uma semana bem meio a meio, né? Dias de alta, muita volatilidade no mercado, uma queda muito acentuada, né, da ordem de 2,65 pontos no dia 12, que foi na quarta-feira. E depois ele voltando a reagir, aqui sempre na casa, aqui pela casa dos 119 mil pontos, né? Sempre voltando a reagir e fechando novamente aqui na casa dos 121.880. Porém, se a gente pegar e olhar para o gráfico semanal, deixa eu aumentar aqui para gente, nós temos a semana anterior como uma semana de alta, e essa semana, para todos os efeitos,
um pavio muito grande na parte de baixo, que de certa forma mostra uma força compradora boa, quando chega aqui atualmente nessa casa dos 118,5, 119 mil pontos. Porém, deixou um candle assim, literalmente de indefinição aqui no semanal. Porém, olhando para os tempos, o que nós temos? Uma semana que, no semanal, o volume de venda, assim como o volume de compra da semana anterior, foi bem forte, bem dentro da média, um volume financeiro muito alto. Se olharmos para o diário, nós temos uma semana bem meio a meio, né? 3 dos 5 dias da semana para todos os efeitos, né? Temos 2 dias de queda para todos os efeitos e 3 dias de alta, mas acabou sendo anulada, fechou bem que no 0 a 0. Se a gente colocar em relação, mais uma vez voltando aqui para o gráfico semanal, para todos os efeitos fechamos com uma queda bem, como eu falei, bem no 0 a 0, né? De 0,13. Olhando para os pontos, continua, a meu ver, encaixotado aqui entre os 119 e os 122 mil, sem força na realidade para romper esse patamar. Olhando para os indicadores, depois da queda do dia 12, ele deu compra de novo, né? Aqui olhando para o estocástico, olhando para o diário, olhando para o semanal, já a história é outra, né? Ele está vindo para cruzar com a média rápida com a média lenta, tem que ficar de olho. A última vez que ele fez esse movimento, se ele for copiar, né, ele vai bater e repicar. Na realidade, se ele bater e repicar, teremos nessa semana o índice rompendo aí a casa dos 123, com possibilidade de chegar aos 125 mil pontos. Porém, precisa de um volume muito bom de mercado e notícias muito positivas durante essa semana. Olhando o ABV para cima no diário, mantendo viés de alta, né? Até porque a gente continua ainda com essa tendência de alta no curto prazo, né? A gente continua fazendo fundos e topos ascendentes por enquanto, né? Vamos ver como é que vai ser o fechamento dessa próxima semana que nós estamos. No semanal, o ABV para todos os efeitos vem perdendo volume, né? Então é um caso de ficar prestando atenção que a gente tem uma divergência entre o diário e o semanal. Olhando o nosso amigo Momentum aqui, olhando para análise técnica para todos os efeitos, apontando para baixo no diário. Agora, no semanal apontando para cima, ou seja, os indicadores estão bem indecisos com relação à movimentação dessa semana do Ibovespa. Como eu falei, a gente está encaixotado dentro de uma área complicada, uma região que está difícil para o mercado romper. O mercado tem força, mas não tem força para todos os efeitos para isso. A entrada de capital estrangeiro tem ficado bem próximo, bem baixa para todos os efeitos, bem próxima de 0 a 0, até por causa das movimentações americanas. A questão, vamos dizer assim, dos títulos do Tesouro Americano dos 10 anos e a probabilidade, vamos assim, de alteração, apesar do Fed continuar insistindo que não vai mexer na taxa de juros no momento, mas são algumas situações para ficar de olho. Questões também, vamos dizer assim, de acontecimentos nada agradáveis, né? No Oriente Médio também tem trazido algumas incertezas. O que tem segurado a Bolsa Brasileira, de certa forma, tem sido os commodities, principalmente minério de ferro e petróleo, né? Porém, essa semana a gente já viu algumas das empresas, principalmente do ramo de minério de ferro, como a própria Vale, a Gerdau, por exemplo,
já vamos assim perdendo força no movimento, então é para ficar de olho também, né? E lembrando que são empresas que têm, provavelmente a Vale tem um peso significativo sobre o índice, então são questões para se ficar de olho durante a semana. Olhando para o dólar, dólar no dia, fechando com uma queda, na sexta-feira fechou com uma queda de 0,65, não muito acentuada, mas pelo menos anulou de certa forma, né, o viés de alta que poderia estar sendo criado a partir depois que ele bateu nesse valor aqui entre 5.239 e 5.206, né, que é um ponto, vamos dizer assim, de suporte do dólar. No semanal, para todos os efeitos, ele ainda não perdeu graficamente o viés de alta, apesar de o MACD está indicando, né, que ele já cruzou para baixo e continua no movimento de baixo. Olhando a tendência no semanal, o volume da semana, pelo menos, foi bem forte na compra, acima da média, inclusive, assim como os volumes de venda também tinham sido acima da média. Porém, olhando a semana de uma forma em geral, a predominância, apesar do volume de compra ter sido muito alto, ainda continua sendo em relação à venda. Olhando o estocástico no diário, cruzou de novo para baixo, que significaria, vamos dizer, uma nova entrada vendido, né, no dólar. Olhando no semanal, prestar muita atenção porque ele está sendo negociado, está bem próximo, né, está em cima na realidade dos pontos que normalmente ele costuma reagir, então ficar de olho. Apesar que ainda tem um espacinho aqui, se for fazer uma comparação desse movimento aqui com o movimento anterior, ele ainda tem um espaço para corrigir um pouco mais, chegando a ser negociado aqui na casa dos 5,50, 5,27, que seria o último suporte na realidade, né? Antes, vamos dizer assim, que foi o ponto que sempre ele se sustentou depois do movimento de alta proporcionado do começo de 2020 até a máxima do dólar aqui em maio, né, do ano passado, estamos com um ano e um pouquinho, né, desse evento na realidade. OBV bem para baixo no diário, no semanal mesma situação, bem próximo das mínimas, né, que é um ponto importante, como eu já disse, então vale ficar de olho para ver, porém com volume bem baixo em relação ao OBV. Momento no meio a meio, apontando para cima, mais um indicando a possibilidade de uma reação do dólar. Lembrando que tem que ficar de olho também na correção dos DIs, né? Principalmente o 23 e o 25. No semanal, apontando para baixo. Então os indicadores não conseguem trazer muita coisa para a gente, principalmente com relação ao dólar. Estão bem divididos, vamos colocar assim. DI 23 e 25 fecharam respectivamente a mais 1,20 e mais 0,36. Ainda no movimento de correção, depois da última reunião do Copom, elevando mais uma vez a taxa de juros. Bem próximo, assim, do topo do mês de abril. Porém, ainda no movimento de ajuste com relação à nova taxa de juros. Então não dá para usar como referência, mas não dá para balizar propriamente.
De gráfico, para todos os efeitos, a gente não tem muito o que falar para essa semana principalmente. O ideal é o quê? Ficar de olho nos pontos importantes. A matemática, ou vamos dizer assim, o operacional é procurar compra de papéis caso ele faça um repique e volte aqui para essa região dos 120, 118 mil pontos. Papéis que estejam com bons valores e atrativos. E voltando, repicando e voltando a negociar aqui nessa casa dos 121, 122 até 123 mil pontos. Realizar uma parcial desses papéis, ou de papéis que já se vem arrastando por algum tempo, para se ter sempre caixa para se procurar novas oportunidades. Bom, olhando um pouco mais para notícias e informações sobre empresas que vão divulgar resultados, vamos dizer assim, tanto os trimestrais, né? Estamos chegando no final da temporada. Continuamos com uma boa entrada de capital estrangeiro, da ordem de 4,282 milhões. Ainda, com saldo positivo. E com o movimento dos investidores estrangeiros mais na posição comprada do que vendida. Dentro das notícias, Petrobras afirma que vai continuar a seguir preços internacionais de petróleo, o que deixa o mercado um pouco mais calmo, né? Que mediante aos últimos movimentos, o mercado ficou muito preocupado com relação à Petrobras, a intervenção do governo, entre outras coisas. Informações públicas de resultados e informações trimestrais. Já estamos na reta final para todos os efeitos. Para a semana, eu destaquei aqui CVC, Hapvida, Gafisa, Cosan, Inter, Cash, né? Melius, IMC, Demil, Sikia, Vivara e Lynx. Empresas para ficar de olho durante essa semana, seguindo a métrica da semana passada. Localiza abriu a 63,29 a semana, máxima 63,29, despencou até R$ 58,00 e fechou em 58,79 com uma queda de 6,99. TOTS abriu a 33,70, máxima em 33,78, despencou até 30,15, fechamento em R$ 30,01. VEG, para quem queria uma oportunidade de repente colocar o papel na carteira, né? Sei que muita gente gosta de VEG. Foi a queridinha de muita gente, principalmente durante boa parte, vamos dizer assim, do ano de 2020. Foi um dos papéis que pode dizer que reagiu primeiro vamos dizer assim, o movimento de retomada de economia. Abriu a 33,42, máxima 33,50, mínima 31,27, fechamento a 32,10 com uma queda de 8,51. Também a TIM, com abertura a 12,20, máxima a 12,63, mínima a 11,88, fechamento a 12,22, queda de 1,63%. E a EDP, que abriu a 18,53, máxima a 18,75, mínima a 18,11, fechamento a 18,43. Foi algumas empresas que eu identifiquei que elas estão em preços interessantes e próximos a pontos importantes, graficamente falando. Bom, olhando a semana anterior, como é que ficou o nosso movimento, nós temos o grupo Soma, que, para quem pegou o papel, está levando aí 4,43.
Magazine, vou falar dos positivos primeiro, que os negativos eu vou dar uma olhada rapidinho no gráfico para a gente pontear isso rápido. Engie fechou a 45,25, com alta de 1,64, e Cielo, que fechou com alta de 2,85. Bom, as empresas que estão em alta, assim como aquelas que eu comentei na semana anterior a essa, né, aonde que eu vejo sendo os pontos importantes para, de repente, você fazer uma parcial ou você encerrar a posição. No caso delas, no caso da perda da média móvel de 20, né, começar a ser negociada abaixo da média móvel de 20 períodos, ou então, para quem gosta de um setup mais focado em candle, vamos dizer assim, na abertura ou a perda da mínima do candle anterior, que pode significar um sinal de reversão. Olhando rapidamente para B2W, Magalu e Ultrapar, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, o que nós temos. B2W, Betou, bom, o papel não andou, mas para mim, graficamente falando, também não perdeu ainda, né? Para mim o papel, vamos assim, está voltando, né, de um movimento. Para todos os efeitos, eu enxergo o papel quando e vejo, olhando também graficamente, o risco-retorno muito bom. Eu tenho um risco aqui no momento para perder 2,80, possibilidade de, voltando para o próximo topo, ganhar 17%. Bom, é um risco-retorno razoável. Para quem pegou ela aqui, ó, semana anterior, né? Tá com uma queda de menos de 5%. Eu acho que só dá para apertar o stop se perder esse fundo aqui, esse fundo duplo na realidade. Enquanto não perdeu, eu acho que segue o movimento, eu acho que vale a pena ficar comprado no papel. Magalu. Mesma situação, de certa forma. Da mínima para mínima, 3,40. Possibilidade de retornando para o próximo topo, 15% também. Está próximo de uma resistência forte, que é um fundo intermediário. Para mim também não desconfigurou. A minha visão também, o papel está virando para compra, né? Agora, se por exemplo ela abrir amanhã, hoje, né, na realidade, perdendo essa mínima aqui e perdendo a mínima do candle do dia anterior, né, que é esse candle do dia 13, aí, apesar que vai estar com uma queda pouquinha de 2, aqui o ideal seria, pensávamos assim, de só sair de um papel desse com uma queda em torno de 5%, né? Seria como eu operaria, por exemplo, né? Só perdendo 5%, aí seria uma opção de apertar o stop, segurar o prejuízo e procurar um próximo papel para recuperar. Por último, a Ultrapar. Bom, o papel deu a entrada, subiu, segurou essa semana. Para todos os efeitos, o que temos? Fundo. Papel nessa região aqui, 4%. Possibilidade de retorno, voltando para esse primeiro topo intermediário, 8%. Ou até 19%. Eu vejo uma probabilidade de risco-retorno muito boa. Eu acho que para quem está no papel, acho que compensa segurar. Só valeria a pena pensar na possibilidade de sair do papel, a meu ver, é claro, se ele perdesse a mínima desse candle aqui, na casa de 19,52. Né? O correto seria se ele perdesse a mínima desse candle aqui, na casa de 18,97, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Mínima é 18,97. Aí sim, seria uma possibilidade de sair da posição.
mas como eu disse, operacional de cada um que entende até onde sua mão consegue alcançar. Isso aqui só para dar um posicionamento para a galera que já vem acompanhando esses papéis. E os papéis que estão em tendência, vamos dizer assim, de alta, segue o jogo enquanto se manter acima das médias móveis de 20 ou enquanto não perder a mínima do candle pelo menos dos últimos 2 dias anteriores. Como são as coisas, né? O povo acaba acreditando em quem não tem conhecimento de mercado de capitais e olha o que aconteceu. O Elon Musk jogou para todos os efeitos as moedas digitais, né? Bitcoin e família para cima e agora mudou de opinião. O Musk dá a entender que Tesla pode se desfazer de bitcoins que já recebeu. Isso aqui foi a notícia dada pelo Estadão, mas essa notícia na verdade veio lá de fora, foi da outra empresa. CEO da Tesla, Elon Musk, deu a entender que neste domingo que em sua interação no Twitter, mais uma vez, né, que a empresa pode se desfazer dos bitcoins que detém. Nesta semana, a companhia disse que parou de receber criptomoedas como forma de pagamento pelos veículos elétricos da fabricante. Os bitcoins vão se esbofetear nos próximos trimestres quando descobrirem que a Tesla se desfez do resto dos seus ativos. Ou seja, ele fez uma jogada na realidade, né? Na minha cabeça o cara fez um trade, mas tudo bem. Quem sou eu para pensar nisso? Outra notícia também, hora de vender. Baleias, né, que são aquelas grandes concentrações de Bitcoin, principalmente, enviam Bitcoins para exchanges, ou seja, ficar de olho aí que pode estar chegando um movimento de correção muito mais forte do que esse que nós estamos vendo normalmente, principalmente nas moedas digitais. Eu já venho alertando a galera há um bom tempo sobre isso, apesar de eu não ser especialista em moeda digital, mas como eu quis dizer, gráfico é gráfico, não interessa de que papel que seja, né? E indicador é indicador para qualquer papel. Na carona, Energisa passa a deter 97,5% do capital da rede Energia. Em leilão na B3, no final de semana agora, ela adquiriu um montante de mais 3.789.000 ações aproximadamente e passou a deter 99,75% do capital da empresa, né? O montante de ações adquirida foi da ordem de 0,18% e o valor da operação foi de 30,731 milhões. Ou seja, investindo mais um pouquinho, agora virou dona definitiva da empresa. É visto como um impacto positivo nas ações da Energisa, principalmente, né, que é a Engie 4, no curto prazo. E aproveitando, né, é uma que a gente inclusive falou dela um pouquinho mais atrás, até para puxar aqui rapidinho, né? Tá aqui, ó, juntinho. É até uma boa possibilidade de continuar acompanhando o desenvolvimento da empresa, graficamente falando. Preço das criptomoedas. Bitcoin, depois na semana passada, como nós vimos, ter retornado, né, ali naquela casa de 59 mil dólares, corrigiu novamente, estava na sexta-feira fechando na casa dos 49, 48 e hoje, nas últimas 24 horas, já perdendo mais 9,93, fechando a 43.385. Como eu sempre disse, gráfico é gráfico em qualquer lugar, não dá para ficar brincando, né, de apostar dinheiro, como se diz, investimento não é cassino, né? Bom, e se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like ou seu dislike também, não tem problema, porém, independente de ser like ou dislike, deixe alguma coisa nos comentários aqui pra gente, para que possamos cada vez estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos. E como sempre, um muito obrigado a todos, um bom dia e bons investimentos.